Neste vídeo da série Em Quem Não Devo Votar em 2018, eu vou mostrar por que não se deve votar em Marcelo Crivella. Engenheiro, cantor, escritor, pastor, bispo, ex-senador e atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella é sobrinho de Edir Macedo, o chefe da Igreja Universal do Reino de Deus. Sua carreira política se iniciou em grande estilo. Apoiado por fiéis da IURD, Crivella recebeu mais de 3 milhões de votos e foi parar no Senado Federal, numa das 3 cadeiras reservadas ao seu estado, o Rio de Janeiro. A sua falta de compromisso com quem o elegeu se tornou conhecida quando, no ano seguinte a tomar posse como senador, que a priori era o desejo de seu fiel eleitorado, Crivella se candidatou à prefeitura da capital fluminense. 2 anos depois, em 2006, tentou mais uma vez trair seus eleitores ao tentar se tornar governador do estado, mas perdeu. Mais 2 anos se passaram e novamente tenta se eleger prefeito da cidade maravilhosa. Mais uma derrota. Crivella não para. Depois das tentativas frustradas de se livrar do Senado, o que parecia ser um karma em sua vida, em 2010 se reelege senador da República e assim evita concorrer ao governo do Rio contra o bandido Sérgio Cabral, hoje condenado a mais de 100 anos de cadeia. Em 2012 conseguiu se livrar do karma e foi empossado ministro da Pesca e Aquicultura no governo Dilma. Por sua passagem pelo Executivo, Crivella se tornou alvo de denúncias de uso irregular de verba pública. Apurações do TCU descobriram que 19,5 milhões de reais do seguro-defeso, o popular Bolsa Pesca, foram pagos a funcionários públicos, que não podem receber o benefício, e até a defuntos. O Ministério Público também abriu investigação contra o senador, que odeia ser senador, após dezenas de denúncias serem apresentadas por irregularidades no pagamento do seguro-defeso. Superintendentes de vários estados, todos do partido criado por Crivella, o PRB, também foram arrolados nas investigações. Crivella contesta as denúncias e disse que a culpa é do Ministério do Trabalho que deveria, segundo ele, verificar se os dados dos cadastrados do Bolsa Pesca estavam corretos. Em 2014 deixou o ministério e voltou ao Senado, certamente infeliz e sem vontade de cantar uma bela canção. Mas ele não deixaria barato e tentou novamente ocupar o Palácio da Guanabara, porém, sem sucesso. A tristeza do traidor de eleitores teve fim em 2016, quando finalmente consegue assumir a Prefeitura do Rio. Foi eleito com metade dos votos que recebeu para o Senado 14 anos antes. E para aproveitar a viagem, tentou nomear o filho como chefe da Casa Civil, mas o nepotismo descarado foi barrado pelo STF. No início de seu mandato como prefeito do Rio, por azar ou incompetência, ou os dois, o sistema de saúde da cidade entrou em total colapso, fato que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação. Faltavam médicos, leitos e até medicamentos. Nos últimos dias, Crivella volta a ser destaque nos noticiários brasileiros e, mais uma vez, por situações pouco ortodoxas. A portas fechadas, o prefeito Crivella se reúne com alguns irmãos de fé e promete atender a pedidos diversos, como instalação de quebra-molas e semáforos. Tudo isso sem passar pela máquina burocrática do governo. Os pedidos seriam atendidos rapidamente, desde que os beneficiados fossem integrantes de sua igreja. Crivella ainda ensaia para atuar no papel de Jesus Cristo ao prometer que curaria a visão de quem sofre de catarata. Mas o milagre não seria para qualquer um, muito menos para aqueles que há anos aguardam na enorme fila por uma vaga no sistema de saúde para se livrarem da doença. Os recebedores da bênção governamental de São Crivella devem ser integrantes de sua igreja ou indicados por estes, mas para o milagre acontecer é preciso cumprir a uma exigência: falar com a Márcia. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Eu contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, o que é a catarata? Quando a gente envelhece, o cristalino, essa bolinha que todos nós temos no meio do olho, fica opaca. E se os irmãos conhecerem alguém, por favor, fala com a Márcia ou com o Marquinhos. É só conversar com a Márcia, ela vai voltar, vai caminhar. Daqui a uma semana ou 2 a gente está operando.
Ao contrário do que se imagina, Márcia não é uma anja ou qualquer enviada divina. Trata-se de uma servidora no cargo de coordenadora técnica na Prefeitura do Rio e que ajuda no milagre de cura rápida e sem filas, e que não se limita aos olhos. As divinais curas são também para mulheres com problemas de varizes e homens que desejam fazer vasectomia. Mas para o milagre acontecer, lembrem-se, tem que falar com a Márcia. Aos pastores com problemas de IPTU de suas filiais eclesiásticas, São Crivella prometeu ajuda divina para solucionar o problema da cobrança do tributo municipal. Afinal, igrejas não podem pagar o imposto por determinação legal. Marcelo Crivella poderá se tornar alvo de impeachment se depender de alguns vereadores que já iniciaram coleta de assinaturas para a abertura do procedimento legal. Crivella é só mais um de muitos políticos que usam a política como fonte de poder e em benefício próprio. Ele é mais um que deve ter o nome gravado na lista de quem não deve receber votos nas próximas eleições, caso se candidate. projetonovoeleitor.com.br, uma iniciativa da Operação Política Supervisionada.